Olá, turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Professora Kátia Xavier de volta para mais uma aula de matemática, isso mesmo. O que iremos aprender na aula de hoje? Vamos falar um pouquinho sobre área de figuras planas. Então, a gente vai aprender aqui um pouquinho o que é área, como a gente compara a área. E para isso, eu trouxe um jogo super legal, muito conhecido, que é o Tangram. Então, fica ligadinho, bem atento até o final da aula para você aprender tudo sobre isso, tá certo? Já temos aqui a presença no cantinho da tela de Kessia, nossa intérprete de Libras, tornando nossa aula muito mais inclusiva. Seja bem-vinda, Kessia. E quem trocou de lugar comigo foi a professora Casey, que já está lá no chat acompanhando vocês. Seja bem-vinda, professora Casey. Obrigada, professora Kátia. Olá, estudantes. Estou aqui só esperando a participação de vocês, tá? Então, vamos lá. O que temos para hoje? Exatamente, vamos explorar aqui grandezas e medidas, especificamente área de figuras planas, né? Que é o conteúdo da aula de hoje. Você já sabe o que é área? Eu já falei aqui, mas será que vocês estão lembrados? Quando a gente fala de área, o que quer dizer isso? A gente vai calcular aqui área de figuras planas, a gente vai fazer uma comparação. Então, o que quer dizer área? Área é um atributo de uma região ou superfície de uma figura plana, né, que pode ser medida ou comparada. E o que é esse atributo? Quando a gente fala de grandeza, a gente pode ter como atributo, né, a área, o comprimento, o ângulo, tudo isso são atributos de uma figura plana. E a que a gente vai falar hoje é justamente a área, que ela pode ser medida ou comparada. E aqui a gente vai estar fazendo exatamente isso, medindo e comparando. Eu trouxe aqui o meu Tangram, vocês conseguem identificar qual foi o objeto que eu desenhei aqui, está construído aqui na minha mesa. Será que a telinha chega aqui para que eles possam ver em casa? Eu construí uma casinha com o Tangram. Essa casinha, eu quero saber qual a medida da área dessa casinha. Então, eu quero saber a medida de todas essas figuras. Para isso, eu vou utilizar como unidade de medida o quadrinho, que é justamente esse quadrado aqui, ó. Eu vou utilizar ele como unidade de medida e vou conseguir aqui fazer a medida da área dessa casinha. Lembrando que o Tangram são 7 peças, né, 7 figuras planas, 5 triângulos, um paralelogramo e um quadrado. E a gente consegue fazer vários desenhos, né? Eu fiz aqui uma casinha utilizando essas 7 peças e quero saber agora a medida da área dessa casa. Para isso eu vou utilizar como medida, unidade de medida, o quadrinho. Então, vamos lá, eu vou pegar esse triângulo pequeno aqui, que se eu colocar aqui, ó, eu vou sobrepor, lembra o que significa sobrepor? Colocar em cima do outro. Então, eu tenho aqui a metade, um triângulo pequeno é a metade do quadrado. Então, se eu pegar o outro triângulo pequeno e juntar aqui, ó, qual é a conclusão que eu chego? Que 2 triângulos pequenos, eu vou ter um quadrado. Então, eu tenho uma medida de área, que é o quadrado, 2 triângulos também eu vou ter uma medida de área, que vai me resultar no quadrado. Então, aqui eu já tenho uma unidade de medida, com mais uma, 2. Vamos agora para o triângulo médio. A gente já sabe que 2 triângulos é o mesmo que um quadrado. Então, um quadrado fica difícil aqui para que a gente faça a medida desse triângulo. Então, eu vou utilizar agora esses 2 triângulos como unidade de medida, porque eu já sei que é o mesmo que um quadrado. Então, eu vou medir aqui agora, ó, esse triângulo. Deixa eu colocar ele aqui. Então, observem que agora eu tenho mais uma unidade de medida. Por quê? 2 triângulos pequenos é o mesmo que um triângulo médio. Então, quantas unidades de medida eu já tenho? 1, 2, 3. 3 unidades de medida. E agora, eu vou pegar o triângulo maior.
Esse triângulo maior, eu vou utilizar agora os triângulos pequeno e mais o quadrado. E vou colocar aqui para a gente saber a medida da área do triângulo maior. Eu estou sobrepondo o quadrado e agora eu vou sobrepor os dois triângulos. Então, quantas unidades de medida tem esse triângulo maior? 1, 2, porque eu tenho os dois triângulos com mais um quadrado, então eu tenho 2 unidades de medida. Se esse triângulo maior é o mesmo que esse aqui, então eu vou ter o dobro, né, da quantidade. Então aqui eu já tenho 4 unidades de medida de área, porque eu estou utilizando como unidade de medida o quadrado. E como 2 triângulos é o mesmo que um quadrado, então eu estou fazendo aqui justamente sobrepondo essas figuras para saber quanto tem a área da minha casinha. Então, aqui eu já tenho 2, com mais 2, 4, com mais uma, 5, com essa, 6, e faltou aqui o paralelogramo. Que se eu sobrepor também, eu vou ter aqui, ó, mais uma unidade de área. Qual é a conclusão que a gente chega? Que mesmo essas 3 figuras sendo diferentes, a gente tem a mesma unidade de área, a mesma medida. 1, 1 e 1. Como eu estou utilizando, né, como unidade o quadrado, tá? Então, por isso que eu tenho todos eles, eu posso dizer que tem a área igual ao do quadrado. No total, qual é a área da casinha? 1, 2, 3, 4, aqui vale 2, né? 5, 6, 7, 8. Então, 8 unidades de área é aqui a área da minha casinha, com as 7 peças do tangram. Conseguiram entender? Para vocês entenderem melhor, eu vou trazer aqui algumas atividades para a gente fazer, tá certo? Onde a gente vai estar fazendo exatamente comparação e medida aqui das figuras planas. Professora Casey, a turminha está acompanhando aí? Estão aqui, professora Kátia, estão participando. Lázaro, Lucas, estão bem atentos à aula. Que maravilha, eu acho que é a Emily que está aí também. Tem uma menina que estava aí na sua aula, Emily viu? também. Emily, né? Isso. Pronto. Então, vamos lá. Percebam essa malha quadriculada que eu tenho aqui, considerando cada quadradinho como unidade de área, quais figuras planas possuem a mesma área? Então, eu vou utilizar mais uma vez como unidade de medida um quadradinho. E eu quero saber aí de vocês quais são dessas figuras planas aqui que possuem a mesma área. A gente acabou de descobrir aqui com o tangram que figuras diferentes podem apresentar a mesma área. Então, quais dessas figuras aí? Amplie a tela, por favor, para que em casa eles possam contar. A figura 1, 2, 3 e 4. Quais delas possuem a mesma área? Responde aí, Lázaro, Lucas, Emily. Estou aguardando vocês. Será que é a figura azul? Já contaram quantos quadrinhos tem a figura azul? Eu estou vendo ali que tem 9. Será que a figura lilás também tem 9? E aí, o que é que vocês me dizem? Lucas está dizendo que laranja e roxo. Laranja e roxo, exatamente. A figura 1 e a figura 4. Exatamente, Lucas. Elas possuem formatos diferentes, mas elas apresentam a mesma área, né? A superfície dela, esse espaço aqui, ó, o espaço de dentro, né, o que a gente está calculando, exatamente é a área. Esse espaço aqui de dentro. Então, tanto a 4 como a 1 tem a mesma medida de área, né? Que a gente está utilizando o quadrinho como unidade de medida. Vamos para mais um agora. De olho aí na telinha. Considerando cada quadrinho como unidade de área, que figuras planas possuem a mesma área? Mais uma vez, estou trazendo aqui outras figuras para que vocês consigam, através da malha quadriculada, descobrir quais são as figuras que possuem a mesma área. Apresentam a mesma medida. E aí? Conseguiram contar aí os quadrinhos de cada figura? Já acharam a resposta? Contem aí para mim.
Lucas disse que B e C. Olha aí, Lucas está bem rapidinho, exatamente, Lucas. E cadê a participação de Lázaro, da Emily? Quero ouvir vocês também, viu, crianças? O Lázaro respondeu a primeira também. Porque maravilha. Quando o Lázaro respondeu, você já estava nessa segunda. Tá certo. Então, a figura B, como vocês podem ver, tem 9 unidades de área. Então, a medida da figura B equivale a 9 unidades de área. E a figura C também tem 9 unidades de área, apesar de terem formatos diferentes. Entenderam? Vamos para mais uma. Observem aí. Qual a área do polígono verde? Se você utilizar como unidade de área o quadrinho, qual é a área desse polígono? Se a gente está utilizando o quadrinho como unidade de área, para você calcular a área, o que é que você precisa fazer? Contar a quantidade de quadrinhos verdes. E a malha quadriculada vai ajudar exatamente nisso. Contem aí e me digam qual a área do polígono verde. Contem aí para mim. Já conseguiram descobrir? Amplia aí a tela. Pronto, agora dá para vocês contarem. Contem aí. E aí, professora Casey? Lázaro respondeu 12. 12. Será que é 12? Lucas, o que é que você acha, Lucas? Lucas botou 12 também. Então vamos lá. Vamos descobrir por que não é 12. Olha só. Será que vocês perceberam que aqui nesse polígono a gente tem a metade do quadrado, que é um triângulo, igualzinho como eu fiz aqui para vocês. Eu peguei aqui, ó, esse triângulo, eu tenho o quadrado inteiro, né, que ele está aqui, e o triângulo é a metade do quadrado. Então, eu não posso contar aqui como um inteiro. Estão vendo aí, ó, a metade do quadrado. Para contar um inteiro, para contar um quadrinho, eu tenho que juntar os dois triângulos. Então, eu estou utilizando aqui como unidade de medida o triângulo, tá certo? Então, quando eu junto essa metade com essa metade, eu vou ter um quadrado. Por isso que não é 12. Porque aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 unidades. Mas eu tenho a metade de um quadrado com a metade do outro. E aí, quando eu junto a metade, a gente vai ter um quadrado inteiro. Por isso que são 11 unidades de área. Conseguiram entender? Então, lembrem, tá? Que a gente pode utilizar aí o triângulo, a metade do quadrado. Continuando, o que tem mais agora para vocês? Quantas unidades do triângulo são necessárias para cobrir toda a área do quadrado? Tem esse quadrado aí e tem o triângulo verde. Quantas unidades do triângulo eu consigo cobrir o quadrado? Para facilitar a vida de vocês que estão acompanhando aí em casa, eu vou apresentar como a gente vai preencher. Então, eu já coloquei aqui um triângulo. E agora, olhando para essa imagem, qual a área do quadrado, se a gente está utilizando como unidade de medida o triângulo? Então, qual a área do quadrado? Conseguem responder? Ficou fácil, né? Depois que eu apresentei o primeiro. Sim. E aí, será que eles responderam, professora Casey? Antes de você colocar ali o triângulo, o Lucas disse que 2. Sim. Aí depois mudou. Aí agora Lázaro já está dizendo que 3. Eita, vamos ver? E agora? Vamos ver. Então, olha só. Coloquei um embaixo, agora um do lado aí, ó. Mais um do outro lado. E para preencher a área completa, são exatamente 4 triângulos como unidade de área. Então, se eu perguntar a vocês qual a área do quadrado, vocês vão responder o quê? 4 triângulos, que é a unidade que a gente está usando para medir, a unidade de medida. Entenderam? A gente pode utilizar o quadrado como unidade de medida, também a gente pode usar o triângulo. Observem agora essa figura plana, né? Outro polígono. Temos aí uma figura rosa no formato de L e o quadrinho. Qual a área dessa figura rosa? Qual é a área dessa figura rosa? Respondam para mim. Quantos quadrinhos eu vou usar para cobrir essa área rosa?
Vocês conseguem me dizer? Eu quero ouvir a resposta na próxima aula, tá certo? Nossa aula, infelizmente, está chegando ao fim, o tempo é muito curto. Espero que vocês tenham um ótimo final de semana. E a gente se encontra segunda-feira com a resposta dessa atividade, ok? Tchau, tchau!